Olá, muito obrigado por participar dessa nossa sessão de hoje. São 5 dicas sobre como obter o máximo do Acrobat DC enquanto você trabalha de qualquer lugar. Eu sou Alex Afonso, faço parte da equipe de Enablement Global da Adobe e sou responsável por ajudar todo o nosso ecossistema de parceiros a entenderem cada vez melhor as nossas soluções. Hoje eu quero falar do quão importante é você compreender o valor de tudo que eu vou demonstrar e como isso pode impactar você e o seu negócio, independente de você ser o gerente geral ou o diretor de TI da empresa ou mesmo o usuário final. Você vai entender a partir dessa apresentação como o cenário corporativo mudou ao longo do último ano e como nós podemos ajudá-lo a estar preparado para a nossa nova realidade. Como eu falei antes, o foco hoje é demonstrar 5 maneiras de se trabalhar de qualquer lugar com o Acrobat DC. Mas primeiro vamos entender por que isso é importante nos dias de hoje. Nós sabemos que o trabalho híbrido vai se tornar o novo normal na era pós-Covid. Foi necessário mudar e adaptar muita coisa para tudo funcionar da melhor forma possível durante essa fase da Covid. E a gente percebeu que algumas dessas mudanças serão impactantes daqui para frente. E que os espaços de trabalhos digitais, ou seja, trabalhar em qualquer dispositivo, fuso horário e local, continuará a ser mais importante do que nunca. Por isso, uma mudança para o trabalho gerenciado por nuvem e uma conectividade baseada em nossos dispositivos e serviços vai ser essencial. Ou seja, o trabalho não vai voltar a ser como era antes da Covid. O Acrobat DC é a solução para PDF mais segura e flexível que você pode oferecer aos seus funcionários. Se você é funcionário de uma empresa que adota o Acrobat DC, você vai definitivamente notar toda essa flexibilidade e segurança em sua rotina de trabalho. Bom, vamos dar uma olhada em algumas tendências que descobrimos através da IDC, que é a International Data Corporation. De acordo com um estudo da IDC realizado em fevereiro desse ano, no qual eles perguntaram às empresas quais práticas de trabalho e avanços tecnológicos iriam surgir depois da pandemia e que iriam perdurar, eles descobriram que tanto o trabalho remoto quanto o híbrido vão realmente se tornar o mais comum para todos. 44% das empresas disseram isso e estão usando os espaços de trabalhos digitais, tanto em locais, fuso horário e dispositivos diversos. Ou seja, essa será a nova realidade das pessoas, além da mudança para a dependência da nuvem gerenciada com conectividade baseada em dispositivos e serviços. Com isso, já sabemos que uma série de coisas que você provavelmente tem feito no seu dia a dia no último ano vão continuar e que você vai precisar apoiar as pessoas não só no escritório, mas também aquelas que continuarem trabalhando remotamente. Todos precisarão ser capazes de trabalhar em vários dispositivos e de se manterem conectados e serem produtivos onde quer que estejam. Vamos ver como o Acrobat se encaixa nesse mundo. Dentre tudo que eu vou demonstrar para você hoje, está a maneira como o Acrobat DC permitirá que suas equipes trabalhem tanto no desktop quanto em seus dispositivos móveis ou na web. E isso só é possível usando o Acrobat DC, não a versão perpétua do produto. A versão perpétua do produto não suporta serviços, ou seja, ela está presa apenas ao computador, enquanto o Acrobat DC permite que você trabalhe em todos os dispositivos. É com base nisso que a demonstração de hoje foi elaborada. Nós também temos as melhores ferramentas do mercado para o trabalho em PDF, incluindo colaboração e revisão remota. Como eu já falei, ainda vai ser fundamental as pessoas trabalharem de maneira colaborativa, estejam elas em casa ou no escritório. Nós melhoramos muito esse recurso com o Acrobat DC, tanto que implementamos a colaboração em PDF na plataforma que as pessoas mais estão usando hoje em dia, o Microsoft Teams. Sabemos que há cerca de 145 milhões de usuários do Microsoft Teams por dia. E agora trouxemos as nossas ferramentas de colaboração para dentro do Microsoft Teams. De lá, você poderá usar isso graças à sua assinatura do Acrobat DC, o que é extremamente conveniente. Ou seja, não é preciso sequer sair do Teams para colaborar em equipe. Eu também vou falar sobre a necessidade da proteção dos seus documentos digitais. Trabalhar remotamente não exclui o fato de que você ainda precise ter segurança em seus documentos e garantir que todos os seus funcionários estejam utilizando tais recursos de maneira correta e segura. Depois, eu vou mostrar de que maneira o documento digital pode ser utilizado, incluindo formulários e fluxos de trabalho, para então, no final, eu falar
como todos estes recursos podem ser utilizados em nossos aplicativos móveis. Todos os nossos aplicativos móveis podem ser gerenciados através de recursos de mobilidade corporativa para que você possa ter controle de todos os processos, da mesma maneira como o controle em desktop é feito. Acredito que talvez você nem saiba que isso é possível. O Acrobat DC tem muitos recursos, e justamente por isso eu quero que você entenda cada vez mais o potencial dessa nossa solução. Eu vou demonstrar um pouco de cada um destes recursos logo na sequência. Mas agora eu passo a palavra de volta para o nosso moderador. Muito obrigado. Então vamos lá? Eu quero aproveitar, antes de começar de fato a mostrar passo a passo tudo o que a gente pode fazer com o Acrobat DC, eu quero passar por alguns slides. E eu vou fazer isso ao longo dessa apresentação. Eu te mostro alguns slides, explico o que a gente vai ver e na sequência eu mostro também na prática. Então, se a gente vier agora aqui para os meus slides, eu vou passar para você 5 dicas de como trabalhar com o Acrobat DC em qualquer lugar. E isso envolve, na sessão de hoje, eu te mostrar tanto o uso do Acrobat DC em todas as plataformas, mas também o aplicativo Adobe Scan. Eu vou aproveitar para mostrar tanto no desktop quanto no dispositivo móvel estes softwares ou aplicativos, mas também vou aproveitar para te mostrar como que, por exemplo, a partir do Office 365, a partir do Google Drive ou a partir do Box, que são só alguns exemplos de serviços, de que maneira a gente consegue ver que é possível utilizar as soluções do Acrobat integradas a essas soluções. Então, primeira dica, trabalhe onde estiver. Isso é para você poder entender que a gente pode trabalhar com o Acrobat em qualquer lugar, no computador desktop, ou no nosso celular, ou no nosso tablet, ou em qualquer outra solução. E no tablet ou no celular eu vou aproveitar para mostrar também como o Adobe Scan se integra a tudo isso. Primeiro, a gente tem em qualquer dispositivo a mesma experiência e as mesmas ferramentas e serviços quando a gente fala do Acrobat DC. Então a gente tem o Acrobat DC para desktop, que é o software instalado em seu computador, seja ele Windows ou Macintosh. A gente tem o Acrobat na web, que a gente pode acessar através do site documentcloud.adobe.com, e a gente também tem o aplicativo Acrobat Reader para dispositivos móveis, ou seja, tablets e smartphones, sejam eles sistema iOS ou Android. A partir do software no desktop ou do aplicativo nos dispositivos móveis, a gente pode acessar os nossos arquivos onde quer que eles estejam armazenados. Então, eu posso, por exemplo, utilizar o serviço Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive, SharePoint, da mesma forma no desktop ou no meu dispositivo móvel. Basta que eu adicione este serviço como um serviço de armazenamento dos meus arquivos. Sem falar ainda também da própria Document Cloud, que é uma nuvem de armazenamento de arquivos da própria Adobe. Então, por exemplo, se eu estiver utilizando as soluções da Microsoft, como Word, Excel, PowerPoint e Outlook, eu posso, a partir de qualquer uma delas, criar os meus PDFs. Quando eu falo do SharePoint ou do OneDrive, outras duas soluções da Microsoft, eu posso tanto criar PDF quanto combinar arquivos, organizar páginas e exportar este PDF, que significa o quê? Transformar meu PDF em outros formatos de arquivo, incluindo Word e Excel, por exemplo. Do Google Drive e do Box, a mesma coisa. Eu posso trabalhar com estes outros dois serviços e, a partir deles, também criar PDF, combinar arquivos, organizar páginas e exportar PDF. Quando a gente fala só da solução Office 365, e isso quando a gente trabalha então com Word, Excel, PowerPoint ou Outlook no Windows, a gente tem um recurso chamado Acrobat PDF Maker, que inclui nestes softwares uma opção no menu superior chamada Acrobat. E através dessa opção a gente acessa comandos que nos permitem, dentre outras coisas, também criar PDFs. Se eu vou, por exemplo, para o SharePoint ou para o OneDrive, eu vou achar
nas opções de ações sobre os arquivos nestes dois sistemas, nessas duas plataformas da Microsoft, a opção Adobe Document Cloud e, através dela, as opções de organizar páginas, exportar ou combinar arquivos. Se eu olho no Google Drive, de uma maneira similar ao que acontece no OneDrive ou no SharePoint, a gente tem no menu de ações do arquivo a opção de selecionar que aquele arquivo seja aberto usando-se o Acrobat para o Google Drive. E uma vez que eu abro o meu arquivo no Acrobat para o Google Drive, eu posso acessar a opção de editar este arquivo aberto e eu posso, então, neste momento, selecionar qualquer uma destas ações, como organizar páginas, combinar arquivos, exportar PDF para outros formatos, enviar para assinatura e criar PDF também. O mesmo eu tenho de maneira similar no Serviço Box. No menu de ações do arquivo, eu posso selecionar que eu quero que este arquivo seja aberto no Acrobat. E então, com ele aberto, eu posso editar e, a partir da ferramenta de edição, executar qualquer uma das ações possíveis. Ou seja, é muita coisa que dá para a gente fazer e trabalhar na plataforma que a gente tiver. E é isso que eu quero te mostrar agora um pouquinho na prática. Eu vou começar aqui pelo meu próprio Acrobat, ou seja, o software instalado no computador. Então você vê que aqui eu estou com o Acrobat aberto e conectado à minha conta da Document Cloud. Isto é o que indica a minha imagem aqui no canto superior direito. E eu quero abrir um arquivo. Eu posso abrir um arquivo a partir do meu computador, navegando pelas pastas que eu tiver no meu computador. Eu posso abrir arquivos que eu tenho armazenado na Document Cloud, que é a nuvem da própria Adobe para armazenamento de arquivos, que me permite acessá-los em qualquer plataforma que eu esteja utilizando os serviços do Acrobat. Ou eu posso, por exemplo, adicionar uma conta. E ao adicionar uma conta, eu posso escolher qualquer um dos outros serviços. Eu vou começar abrindo um arquivo do meu computador. Então eu tenho um arquivo que eu já coloquei no meu desktop e eu vou começar por ele. Então digamos que eu abra este arquivo. E com este arquivo aberto, digamos também que ele seja um arquivo que eu quero poder acessar de qualquer lugar, seja no meu computador, seja no meu tablet ou seja no meu celular. Uma maneira simples e rápida de fazer isso é usando a opção de estrela aqui em cima, que marca o arquivo como um arquivo favorito. Uma vez marcado como favorito, eu posso dizer que eu quero acessar este arquivo em todos os meus dispositivos. Isso é uma ação que pode ser lembrada para não ter mais que escolher esta opção depois, se é essa a ação natural que eu quero que seja tomada. Clique em OK e pronto, este documento ele é marcado como favorito e ele vai se disponibilizar através da Document Cloud em qualquer dispositivo que eu use com a minha conta. Se eu volto para a minha tela inicial, eu vejo que aqui eu tenho arquivos recentes, para eu ver a lista dos arquivos recentes com os quais eu trabalhei, e eu tenho uma opção chamada Favoritos. É aqui que eu vejo os arquivos que eu marquei como favoritos. Eu posso clicar para obter alguma informação resumida dele aqui do lado direito e executar alguma ação direto por aqui, ou eu posso dar um duplo clique para abrir este documento direto deste armazenamento online, que é a Document Cloud, que está sendo espelhado em todos os meus dispositivos. Lá de volta, na opção Início, se eu quiser, eu também posso, por exemplo, adicionar, como eu já disse, uma conta. E uma das coisas mais comuns corporativamente falando é o uso do SharePoint. Para adicionar um site do SharePoint, basta que eu tenha o endereço do site a ser adicionado e insira um nome para essa conta. É o que eu já fiz nesta conta aqui do lado, que eu chamei de Global Corp. E se eu simplesmente clicar nela, eu estou acessando os arquivos desta minha pasta, deste meu site do SharePoint, direto pelo próprio Acrobat. Veja que eu tenho aqui, olha, o meu site do SharePoint, a lista de pastas que está ali naquele site. Eu posso entrar na pasta que eu quiser, selecionar o arquivo que eu precisar e, uma vez selecionado, executar qualquer comando ali do lado direito ou dar um duplo clique para abrir este arquivo. De maneira similar, eu posso localizar e abrir e trabalhar com os meus arquivos na web. Vamos dar uma olhadinha pelo navegador. Aqui no meu navegador, eu estou no site
documentcloud.adobe.com, logado com a minha mesma conta, e eu posso, por exemplo, acessar a aba Documentos para ver as pastas que eu tenho e também os arquivos que eu marquei como favoritos. Os arquivos que eu marquei como favoritos aparecem também na opção favorito ali do lado esquerdo. É um filtro para todos esses documentos marcados desta maneira. Eu posso simplesmente clicar para abrir este arquivo direto no meu navegador e todas as ações possíveis em PDF através do navegador estão ali do lado, desde a opção editar, como editar texto, organizar página, dividir PDF, reconhecer texto, cortar páginas, como as opções de comentários, de conversão para outros formatos ou de envio para assinatura ou eu mesmo preencher e assinar o documento. Tudo isso é possível a partir do site documentcloud.adobe.com, que é por onde a gente acessa os serviços do Acrobat DC. Se eu olho no Google Drive, por exemplo, eu já estou aqui no meu Google Drive com uma conta minha conectada, onde eu tenho uma pasta com os mesmos arquivos armazenados, mas aqui eu estou lendo os arquivos que estão armazenados no meu Google Drive. Eu posso selecionar qualquer um destes arquivos, por exemplo, e com o arquivo selecionado, se eu for no menu de ações do arquivo, eu posso escolher abrir com Adobe Acrobat for Google Drive. Feito isso, numa aba separada, o documento é aberto e, de igual maneira, eu posso, primeiro, ou começar trabalhando só com as ferramentas de comentários, se eu quiser ir rolando por esse documento e fazendo comentários, sejam comentários de texto, ou seja, por exemplo, comentários com ferramentas como marcação, como desenho de formas, todas ficam gravadas no próprio PDF. Eu poderia, então, por exemplo, marcar parte do texto e fazer qualquer comentário com relação a este texto. Eu poderia também pegar a ferramenta de desenho, fazer uma marcação desenhada e sobre ela digitar qualquer comentário necessário. Num processo de revisão ou de validação de documento, esses comentários são vistos por todas as pessoas que participarem deste fluxo quando o documento é compartilhado. Mas voltando um pouquinho atrás, aqui em cima, além das ferramentas de comentário, eu ainda tenho o botão Edit e eu posso acessar quaisquer uma das outras opções que eu vejo por aqui. Tudo isso eu consigo usar justamente porque eu também estou conectado com a minha conta da Document Cloud do Acrobat DC, também nesta versão que funciona através do Google Drive. Se eu fosse olhar pelo Box, então eu estou aqui também na minha conta do Box, em uma pasta em que eu tenho arquivos, eu posso selecionar qualquer arquivo aqui, clicar no menu de mais ações, selecionar, abrir com e pedir para que esse arquivo seja aberto no Acrobat. Basicamente, igual ao processo que aconteceu via Google Drive, eu tenho ele acontecendo agora via Box, em que meu PDF vai ser aberto e eu vou poder utilizar quaisquer ferramentas, tanto das de comentário, quanto aquelas opções todas de edição que eu acesso ali do lado direito. E se eu falo do SharePoint, por exemplo, quando eu acesso uma pasta com documentos no meu SharePoint pelo próprio navegador, eu posso, por exemplo, no menu de ações, escolher a opção Adobe Document Cloud e veja que neste caso eu escolhi um arquivo de Word. E eu posso por aqui mesmo pedir para que um PDF seja criado usando o Adobe Document Cloud. Eu poderia selecionar vários arquivos e através desse comando também combinar arquivos, ou eu posso também abrir PDFs direto e editá-los, trabalhar com eles da mesma forma como eu mostrei nos outros dois casos. Para completar o nosso raciocínio aqui, eu vou pedir para que este PDF seja criado, então é o PDF do meu arquivo 05, que é um arquivo de Word que eu estou criando por aqui, e ao executar então este procedimento, o documento vai ser convertido para PDF e ao final a versão em PDF estará salva de volta lá no mesmo lugar, junto com o arquivo original, no próprio SharePoint.
Então, neste momento, o PDF está sendo criado através da minha conta do Acrobat Document Cloud, através dos serviços que funcionam no navegador. Então, veja, este é o meu PDF convertido. E se eu voltar lá no meu SharePoint, o arquivo convertido está aqui, um arquivo novo que acabou de ser convertido, que é, então, o meu PDF. Vamos dar uma olhadinha agora no meu celular. Então, aqui você tem a tela do meu celular com os aplicativos da Adobe instalados e eu vou entrar no aplicativo Adobe Acrobat. Nele, eu também estou conectado com a mesma conta e a gente vê que só de entrar alguns arquivos já passaram a ser atualizados aqui. Se eu for na opção Favoritos, eu vejo aquele arquivo que no computador eu marquei como favorito e se eu tocar nele aqui, este documento vai ser aberto no meu próprio dispositivo móvel. E eu posso executar diversos comandos usando ali em cima quaisquer um daqueles que controlam a visualização do documento e o compartilhamento, ou eu posso usar o lápis aqui embaixo se eu quiser entrar na ferramenta de comentários, de preenchimento e assinatura ou de edição do PDF. Voltando um pouquinho atrás, nesta janela em que eu tenho então a lista dos arquivos recentes ou a lista dos meus arquivos favoritos, eu posso lá embaixo ir para a opção Arquivos e é ali que eu acesso arquivos que estejam no meu dispositivo, na minha Document Cloud ou em qualquer outro serviço que eu tenha conectado à minha conta. Eu posso inclusive apertar o botão mais aqui embaixo para fazer uma nova digitalização a partir do próprio Acrobat, editar o PDF, criar PDF ou combinar arquivos. Se eu uso aqui a opção de fazer uma nova digitalização, o Acrobat no celular ou no tablet, ele usa o próprio Adobe Scan para isso. E é por isso que eu vou te mostrar, então, pelo próprio Adobe Scan, como que as coisas funcionam. Então, eu vou abrir o Adobe Scan. Eu já tinha aqui um documento que eu havia fotografado. Eu vou ali embaixo apertar o botão da máquina fotográfica. Isso vai abrir a câmera e automaticamente, se eu toco na tela, o Acrobat ele começa a verificar cantos do documento que eu quero fotografar e ele gera este arquivo em PDF sozinho. Eu ainda posso, se eu precisar, ajustar cada um dos cantos, cada uma das laterais dessas páginas, para que o corte do documento que eu estou escaneando fique o mais perfeito possível, por exemplo. Aperto o botão Continuar e lá do lado direito eu sigo adiante para poder, então, dar um nome a este arquivo e salvá-lo como PDF. Eu vou chamá-lo de formulário e apertar o botão Salvar PDF. Este PDF que eu acabei de fotografar pelo celular usando o aplicativo Adobe Scan, ele fica disponível em qualquer outra plataforma para eu acessá-lo também. Isso quer dizer que, se eu voltar no meu computador lá para o Acrobat DC, eu vejo que do lado esquerdo eu tenho, dentre as opções de arquivos recentes, favoritos e também digitalizações. E é na seção digitalizações que eu vou ver os arquivos que eu digitalizei utilizando o aplicativo Adobe Scan. Este é o que eu acabei de digitalizar, eu posso dar um duplo clique para abri-lo e eu tenho acesso a ele e eu posso fazer aquilo que eu precisar com este documento aqui diretamente no computador. De igual maneira, eu poderia fazer em qualquer outra plataforma, no site documentcloud.adobe.com ou em qualquer outro dispositivo que eu esteja utilizando o Acrobat. Isso para você então poder entender de que maneira a gente pode utilizar o Acrobat DC a partir de qualquer plataforma, destas que são as mais utilizadas no nosso dia a dia, que são utilizadas comercialmente. Vou voltar para os meus slides, porque agora eu quero mostrar para você mais algumas opções. Eu quero partir para a nossa segunda dica e, a partir da segunda dica, começar a te falar de que maneira a gente pode coletar e fornecer feedback aos nossos documentos. O que isso quer dizer? Quando eu falo do Acrobat DC, eu posso utilizar o aplicativo no desktop para compartilhar os meus documentos. Se eu falo do Acrobat Web, ou seja, do site documentcloud.adobe.com, eu posso também acessar a aba Compartilhar do site e escolher compartilhar os meus documentos.
E a mesma coisa eu posso fazer através do Acrobat para dispositivo móvel. Eu consigo, então, acessar os meus documentos e, a partir desses documentos, compartilhá-los da maneira que eu precisar. A gente também sabe que a solução mais usada profissionalmente hoje em dia é o Microsoft Teams. É a solução que mantém as equipes juntas, trabalhando colaborativamente. E por isso o Acrobat ele também está disponível através do Microsoft Teams de diversas maneiras. Então eu posso acessar o Acrobat a partir dos meus aplicativos do Teams lá do lado esquerdo, ou eu posso utilizar as funções do Acrobat nos bate-papos que eu tenho com as minhas equipes, ou eu ainda posso abrir os arquivos que são compartilhados comigo através dos bate-papos, por exemplo, e trabalhar com as ferramentas do Acrobat dentro do próprio Microsoft Teams. Isso quer dizer que eu ganho tempo, eu otimizo o trabalho em equipe, porque as pessoas da minha equipe não precisam sequer sair do Teams para trabalhar com os PDFs e executar tarefas colaborativas de revisão, de aprovação, de comentários sobre os documentos que precisam ser revisados e aprovados antes de serem de fato finalizados. Isso é muito diferente da licença perpétua do Acrobat, porque quando eu falo a licença perpétua do Acrobat, nela a gente só tem o aplicativo para desktop. E no aplicativo para desktop, a única coisa que eu consigo fazer é usar a ferramenta enviar para comentários para compartilhar esse PDF com alguém e essa pessoa poder então fazer comentários através do Acrobat também, mesmo que seja o Reader, e essa pessoa ainda tem que me enviar de volta esses arquivos de comentários. Ou seja, utilizando a versão perpétua do Acrobat, a gente, embora tenha uma ferramenta para enviar um documento para comentários, essa solução já não é mais aquilo que a demanda de hoje exige. Ou seja, o trabalho colaborativo em tempo real, que a gente possa discutir com a nossa equipe ou com as pessoas com as quais a gente compartilha o nosso documento, a gente possa discutir o mais rápido possível e não dependa de mensagens sendo enviadas via e-mail de um lado para o outro e integradas num PDF que foi compartilhado para compartilhamento. Então, a versão mais recente do Acrobat, que é o Acrobat DC, ele nos permite trabalhar, como eu já disse outras vezes, em qualquer plataforma, incluindo a Microsoft Teams, onde a gente sabe que existem hoje mais de 145 milhões de usuários por dia trabalhando nesta plataforma. Vamos dar uma olhadinha rapidamente, tudo isso na prática, onde essas opções ficam. Então eu vou de volta lá para o meu Acrobat. E aqui, então, no meu Acrobat, digamos que eu queira, e eu vou para isso ir até para algum outro arquivo, eu vou buscar um arquivo na minha pasta da Document Cloud, desta vez. E digamos que eu queira, destes meus arquivos, compartilhar este aqui para revisão. Então, eu vou dar um duplo clique nele. Assim, ele vai ser aberto. Como ele é um arquivo que está na Document Cloud, ele é sincronizado com o meu computador e aberto para eu poder trabalhar. Com este documento aberto, se o que eu quero é compartilhar esse documento, eu preciso ir para a ferramenta de compartilhar. Eu vou aproveitar para te mostrar de que maneira a gente consegue localizar e organizar as ferramentas que a gente usa, porque eu vejo algumas aqui do lado direito, mas nem todas. Se eu vou na aba Ferramentas aqui em cima, eu posso escolher quais ferramentas, dentre todas essas, que são as ferramentas principais do Acrobat, eu mais uso e eu quero que fiquem disponíveis aqui do lado direito. Então, digamos, por exemplo, que eu queira deixar só algumas ferramentas aqui. Veja que eu estou apertando o botão de X para tirar diversas delas. E eu quero incluir ali a ferramenta Compartilhar. Eu vou pegá-la daqui e arrastá-la para lá. Pronto, eu tenho uma barra de acesso rápido com as ferramentas que eu mais uso, por exemplo. E aí eu posso voltar no meu documento e agora, a partir daquela barra, escolher o que eu quero fazer. Neste caso, eu quero compartilhar este documento com outras pessoas, eu simplesmente aperto o botão Compartilhar, começo a inserir aqui o nome ou o e-mail da pessoa com quem eu quero compartilhar, seleciono, e esta pessoa vai ser adicionada ao acesso que eu estou liberando para este meu arquivo, e este acesso pode ser permitindo ou não comentários,
neste caso é o que eu quero. Eu posso digitar uma mensagem aqui. E eu posso também adicionar um prazo. Digamos que este arquivo tenha que ser finalizado até o dia 21 de julho. Então, adiciono o prazo e eu posso adicionar um lembrete para no dia 20 essa pessoa ser lembrada que ela deve acessar e revisar este documento. Uma vez feito isso, eu aperto o botão enviar e pronto. O arquivo é compartilhado com esta pessoa e ela passa a ter acesso a ele e as ferramentas disponíveis para ele através do navegador. Isso é interessante porque quem recebe o meu documento não precisa necessariamente usar o Acrobat para trabalhar. A pessoa pode trabalhar direto pelo navegador. Ainda aqui do meu lado, indo lá para o navegador, então, se eu quiser, eu também posso pelo navegador fazer isso. Vamos lá, eu vou entrar na minha pasta em que eu tenho os meus arquivos para demonstração e digamos que eu precise compartilhar este arquivo aqui. Veja que na própria lista de documentos eu já tenho a opção compartilhar, mas ainda assim eu posso abri-lo e depois de abri-lo eu posso apertar aqui em cima o botão compartilhar para fazer basicamente a mesma coisa. Eu posso ou obter um link de compartilhamento e aí eu compartilho este link, envio esse link para as pessoas que eu quero que acessem este meu documento, ou eu posso compartilhar com pessoas específicas, inserindo e-mail ou mensagem e adicionando prazo. Para trabalhar de maneira diferente, aqui eu vou fazer através de um link, que vai ficar mais simples até de eu demonstrar o outro lado para você. Então eu vou criar um link, vou permitir comentários, vou adicionar aqui uma mensagem. E aperto o botão criar link. Eu vou copiar o link e vou abrir uma janela anônima do navegador para eu poder mostrar de que maneira a pessoa que acessa esse arquivo visualiza através do próprio navegador. Então este é o acesso para quem acessa via link. Eu vou clicar em OK, porque são dicas que aparecem na interface para a pessoa também entender como a interface funciona. Veja que o primeiro comentário que eu fiz lá apareceu aqui. E quem acessa esse documento apenas por um link, necessariamente não precisa se conectar com uma conta Adobe ou não precisa ser um usuário pagante do Acrobat DC para poder começar a trabalhar e fazer suas revisões e seus comentários. Por exemplo, eu posso pegar a caneta de marcação de texto. Como eu não quero fazer logon, eu vou simplesmente digitar o meu nome. Na verdade, eu vou digitar a palavra revisor, apenas para ilustrar, e vou apertar o botão continuar como convidado. E aí, com a ferramenta de marcação de texto, eu posso marcar qualquer parte e fazer os comentários que eu precisar. Eu posso também, por exemplo, pegar outro tipo de ferramenta, escolher outra cor para ela, fazer a marcação e digitar os meus comentários. Do outro lado, ou seja, a pessoa que enviou o documento para revisão também tem acesso a todas essas revisões que estão sendo feitas, seja no Acrobat ou seja na própria Document Cloud no navegador. Vamos dar uma olhada. Então, por aqui, se eu vejo, eu já tenho ali em cima do lado direito duas notificações e dentre as notificações estão aquelas dizendo que o revisor começou ou a destacar texto ou riscou parte do texto. Basta que eu clique na revisão para que, então, este documento com as marcas de revisão seja atualizado no meu navegador e eu passe a visualizar todos os comentários aqui do lado direito. Os comentários eles ficam empilhados de acordo com a página em que foram colocados. Isso quer dizer que este, que era o meu primeiro, ok, está na primeira página, mas eu tenho mais dois para baixo. Eu posso clicar aqui, isso me leva para o primeiro dos comentários do revisor, que eu posso inclusive adicionar uma resposta, publicar, e eu posso também no próprio menu aqui do lado direito, marcar o comentário como resolvido. Apertando a opção mais um comentário aqui embaixo, eu vou para o próximo comentário e eu posso proceder então da mesma maneira. Quando eu falo do uso do Acrobat pelo Microsoft Teams,
eu posso, por exemplo, a partir de uma das minhas equipes, iniciar uma nova conversa, e na barra de opções do que eu posso incluir nesta conversa está o botão do Acrobat, desde que eu adicione ele quando eu acesso este botãozinho aqui de extensões e escolho o Acrobat aqui do lado. Apertando o botão do Acrobat, isso abre para mim uma janela para eu acessar os arquivos que eu quero compartilhar. Eu posso escolher estes arquivos a partir do Teams, a partir do OneDrive ou a partir do meu computador. Eu vou selecionar a opção a partir do meu computador e lá do meu desktop eu vou selecionar um destes documentos, abrir e compartilhar uma cópia com esta minha equipe. A partir deste momento, como eu estou no bate-papo geral da equipe, qualquer pessoa que faça parte desta equipe vai poder, então, acessar, abrir este arquivo e começar a trabalhar com ele. Ou seja, qualquer pessoa da equipe vai ver essa notificação do arquivo compartilhado por mim, vai poder abrir a partir do botão Open, e isso vai iniciar o processo de acesso ao Acrobat DC, ou seja, a Document Cloud, por dentro do próprio Microsoft Teams. E de novo aqui, da mesma maneira como eu já te mostrei nas outras plataformas, eu tenho todos os botões aqui em cima, comuns das ferramentas de comentários, e eu também tenho, mais aqui à direita, a opção de efetuar o login com a minha conta de acesso à Document Cloud. E uma vez efetuado o login, eu posso também trabalhar com os demais recursos que fazem parte da minha assinatura, da minha subscrição à Document Cloud. Desta maneira, você consegue perceber como é fácil também trabalhar com o Acrobat e as ferramentas mais importantes para a colaboração em tempo real por dentro do próprio Microsoft Teams. Vamos agora para a nossa terceira dica. Então, nossa terceira dica é sobre como você pode proteger os seus documentos digitais. Afinal, quando a gente começa a compartilhar documentos, pode existir momentos em que a proteção seja essencial. Então, a gente pode proteger os nossos documentos usando o Acrobat DC no desktop, usando o Acrobat Web no site documentcloud.adobe.com e também usando o Acrobat para dispositivos móveis. A proteção, ela se dá na web a partir do menu compartilhar, quando eu escolho a opção proteger PDF, e nos dispositivos móveis, quando eu acesso as ferramentas de edição, escolhendo a opção definir senha. Vamos dar uma olhada então direto lá no Acrobat. Eu vou trabalhar com um outro arquivo desses que eu tenho aqui. Então, digamos que eu queira trabalhar com este documento agora e que eu precise atribuir uma proteção a ele, definir um nível de proteção. Dentre as ferramentas que eu já havia colocado aqui do lado direito, eu tenho a ferramenta Proteger. A ferramenta Proteger me dá acesso à proteção por senha, à remoção de informações, ou seja, eu vou poder ocultar informações sensíveis, se eu quiser só isso, e eu tenho ainda opções avançadas de segurança com níveis de criptografia diferentes. Eu vou te mostrar a opção mais simples de se proteger um documento, que impede ou a abertura ou a edição deste documento. Basta que eu aperte o botão Proteger por senha, eu escolho que tipo de proteção eu quero, exibição ou edição, e digito a senha aqui embaixo. Repito a senha. Ainda tenho opções avançadas que eu posso escolher por criptografar não só com senha, mas criptografar com um certificado digital, caso eu queira uma segurança mais forte por conta do nível de confidencialidade que o documento deva ter. Mas mesmo que eu não escolha nenhuma dessas opções e eu queira só impedir a exibição do arquivo por quem não tem a senha, eu deixo assim e aperto o botão Aplicar. Se eu quiser impedir a edição do documento, eu escolho a opção Edição e aperto então o botão Aplicar. É o que eu vou fazer aqui neste documento. Como o documento protegido, agora eu posso mostrar que eu não consigo mais editá-lo, a não ser que eu saiba qual é a senha. Para isso, vamos lá, eu vou fechar o documento e vou abrir novamente o documento que foi protegido. Então, a partir dos meus documentos recentes,
Eu vou selecionar este documento que eu acabei de proteger. E aqui em cima, eu consigo ver agora que este documento traz entre parênteses a palavra protegido. E se eu for, por exemplo, nas minhas ferramentas e tentar selecionar a ferramenta Editar PDF para fazer qualquer edição possível nele, eu vou ter que saber qual é a senha. Só sabendo a senha é que eu vou conseguir, então, de fato, destravar este documento. Vamos dar uma olhada no navegador como isso funciona. Então, aqui no meu navegador, eu vou acessar lá em cima, dentro da opção Compartilhar, a opção Proteger PDF. Eu devo aqui, então, escolher que arquivo eu quero. Eu posso escolher a partir dos meus arquivos recentes, dos meus documentos que estão na Document Cloud ou do meu computador. Eu vou simplesmente apertar o botão Selecionar um arquivo, vou selecionar um dos meus arquivos que já estão armazenados na Document Cloud e vou definir a senha. Feito isso, aperto o botão Definir senha e pronto. O documento está sendo salvo com esta proteção atribuída. Isso quer dizer que agora, para abri-lo, veja só, eu sou obrigado a colocar a senha. E de uma maneira bastante similar, então, a gente pode fazer isso no celular. Então, eu estou aqui no meu celular com o aplicativo Acrobat Reader aberto. Eu vou na minha área de arquivos, então, dos meus arquivos da Document Cloud, selecionar um dos meus arquivos para utilizar também como exemplo de senha. Eu vou apertar o botão, que são 3 pontinhos ali do lado direito superior, e escolher no menu de opções a opção Definir senha. Aí basta então que eu digite a minha senha 2 vezes e aperte o botão Definir senha. Feito isso, o documento protegido está sendo salvo e a partir de então, se eu peço para abri-lo, eu preciso digitar a senha para conseguir acessá-lo. Então é desta maneira que a gente consegue proteger os nossos documentos, ou contra a abertura ou contra a edição, utilizando qualquer uma dessas 3 maneiras que trabalham com a proteção mais simples, que é a proteção por senha. Vamos dar uma olhadinha agora na nossa quarta dica. A quarta dica, ela diz respeito justamente à possibilidade da gente sempre se manter digital ao preencher formulários. Isso porque muitas vezes a gente pode receber um formulário, precisar preenchê-lo e se esse formulário não for de fato um formulário digital, um formulário interativo com campos, pode ser difícil preenchê-lo, se a gente não souber exatamente como proceder. Então o Acrobat ele nos permite tanto criar formulários e compartilhar esses formulários com estes campos interativos, mas também permite que a gente mesmo preencha esses formulários usando a ferramenta Preencher e Assinar. É isso que eu quero te mostrar. Então, por isso, eu vou voltar lá no Acrobat. E aqui no Acrobat, eu vou dessa vez escolher até por abrir, por exemplo, aquele arquivo que eu fotografei pelo Adobe Scan, que ele já era uma espécie de formulário. Este documento que eu fotografei pelo Adobe Scan, ele já teve o texto dele reconhecido como texto, então eu consigo inclusive selecionar todo o texto. E se eu precisar compartilhar este documento e, através dele, permitir que as pessoas o preencham, eu posso utilizar das ferramentas a ferramenta Preparar Formulário. Esta ferramenta vai criar os campos onde são campos e vai automaticamente me permitir salvar estes campos num PDF que passa a ser interativo. Mas eu quero mostrar para você de que maneira eu posso preencher este documento, mesmo que ele seja um formulário sem campos para preenchimento. É para isso que serve a ferramenta Preencher e Assinar, que eu deixei aqui do lado direito. Com a ferramenta Preencher e Assinar, o Acrobat ele reconhece os campos que existem neste documento, então, que a priori foi até fotografado. Eu posso simplesmente clicar e começar a fazer o preenchimento da maneira que eu precisar.
Então veja que eu cliquei, eu escolhi que tipo de marcação eu precisava usar e automaticamente o preenchimento já se deu. Se eu tiver que clicar aqui para fazer de novo essa marcação, neste botãozinho eu escolho que é o X que eu preciso, ajusto o tamanho e posiciono. Eu poderia mudar também lá em cima a ferramenta que eu quero usar, por exemplo, esta, para simplesmente marcar com aquele símbolo de verificação, de verificado, qualquer campo. E eu ainda tenho a ferramenta de elipse, a ferramenta de linha e a ferramenta de ponto, de seleção de ponto, para aqueles menus ou aquelas opções de formulários que geralmente a gente tem que desenhar uma bolinha ou pintar uma bolinha para o preenchimento. Eu posso, com a ferramenta de texto, clicar aqui, por exemplo, e digitar a data, se eu quiser. E como este é um campo que me pede uma digitação em 3 áreas distintas, eu poderia até, por exemplo, usar a opção de ter campos assim, olha só, separados, letra por letra, caractere por caractere. Então, eu poderia digitar aqui, por exemplo, 12. Poderia vir aqui e neste modo de digitação digitar, por exemplo, 6. E mais uma vez aqui, neste modo de digitação, digitar o ano. Isso é ótimo para quando a gente tem aqueles formulários com um espaço de campos pré-determinados e a gente usa esta opção para criar estes campos que separam cada caractere digitado de uma maneira bem precisa, né? E aproveitando que eu estou com a ferramenta preencher e assinar, eu posso assinar também o documento. Eu posso pegar a opção assine você mesmo, escolho a minha assinatura, isso porque eu já criei a assinatura, senão aqui estaria a opção para eu criar a minha assinatura. Escolho a minha assinatura e simplesmente a coloco onde ela deve estar. Aqui embaixo eu preciso ainda digitar um número de matrícula, eu poderia colocar no modo de número e simplesmente digitá-lo. Assim eu preencho e assino documentos usando o Acrobat no desktop. Eu ainda poderia, se fosse o caso, solicitar a assinatura de outras pessoas, enviando esse PDF a partir do próprio Acrobat. E quem o recebe um e-mail para acesso ao documento no próprio navegador e pelo próprio navegador esta pessoa assina. No celular, se eu quiser, eu também posso preencher documentos. Então, por exemplo, de todos os documentos que eu tenho aqui, se eu acesso este, que é o formulário, e se eu preciso de fato preenchê-lo, eu posso aqui no botão do lápis selecionar a ferramenta preencher e assinar. E aí, de uma maneira bem parecida com a qual eu te mostrei no desktop, eu posso escolher qual ferramenta eu preciso usar e começar a tocar nas áreas da página onde eu preciso adicionar marcas. E de uma maneira bem simples, só tocando e arrastando ou usando o movimento de pinça, eu posso ajustar onde a marca foi inserida para que o preenchimento fique perfeito. Eu posso, obviamente, ali do lado direito, inserir um campo de texto e digitar o texto que é necessário ali naquele campo que eu quero preencher. E eu também posso utilizar a ferramenta de assinatura aqui para incluir a minha assinatura no campo em que eu precisar assinar. Uma vez feito isso, eu posso apertar o botão de aceitação ali em cima e pronto. Eu tenho o meu documento preenchido e assinado e posso mantê-lo salvo dentre os meus documentos na Document Cloud. Então, existem maneiras simples de se trabalhar com o Acrobat DC em qualquer plataforma. De novo, eu te mostrei no software e no celular, mas isso também vale para o uso da documentcloud.adobe.com, ou seja, através do website. E você consegue lidar com esse tipo de documento de uma maneira natural hoje em dia, que é a maneira digital. Justamente porque não faz sentido, se eu tiver que preencher um formulário, eu imprimir, preencher, escanear para poder devolver de novo esse documento preenchido para quem me solicitou o preenchimento e assinatura, por exemplo. E agora vamos então para a nossa quinta e última dica, que é justamente como utilizar os aplicativos para dispositivos móveis.
A gente tem o aplicativo Adobe Scan, que é este que eu já te mostrei como funciona, que pode ser utilizado para criar documentos, criar PDFs a partir de foto, e a gente pode salvar esse documento como arquivos pesquisáveis. A gente também tem o Acrobat Reader para dispositivos móveis, que permite, como você já pôde ver, que eu comece e acabe de trabalhar em qualquer lugar, porque os meus documentos são sincronizados pela nuvem e eu posso, inclusive, preencher documentos no próprio dispositivo móvel. Além disso, usando o Acrobat Reader com uma assinatura da Document Cloud, eu posso criar PDFs, combinar arquivos, organizar páginas, exportar PDFs para outros formatos, compactar PDFs e editá-los. Ou seja, aqueles recursos mais importantes que eu tenho no desktop, eu também tenho no Acrobat Reader para dispositivos móveis, uma vez que eu tenha, então, uma conta com uma licença válida da Document Cloud, uma subscrição ativa da Document Cloud. Então, em resumo, as 5 dicas de hoje foram: primeiro, você pode trabalhar em qualquer lugar, usando a Document Cloud em qualquer dispositivo ou em qualquer plataforma, incluindo plataformas de terceiros, como eu mostrei para você, Office 365, Google Drive, Box, Microsoft Teams, SharePoint, por exemplo. A gente pode utilizar o recurso de compartilhamento para coletar e fornecer feedback em documentos. A gente consegue proteger os nossos documentos digitais. A gente consegue permanecer no digital a partir do momento em que a gente aprende e utiliza as ferramentas que o Acrobat DC tem para tanto criar formulários preenchíveis ou preencher formulários com a ferramenta Preencher e Assinar, mesmo que ele não tenha campos para isso. E a gente também viu ao longo de toda essa demonstração como usar os aplicativos para dispositivos móveis. Eu ainda quero aproveitar para deixar aqui uns últimos links. A gente tem o site do próprio Acrobat com tutoriais, que é o learn.adobe.com/acrobat, onde você pode aprender diversas formas de utilizar o Acrobat DC. A gente tem o guia do usuário do Acrobat, que é um guia completo, uma documentação abrangente com tudo o que ele faz. E se você necessitar, você pode, a partir do seu Admin Console, agendar uma sessão com um especialista. Basta entrar no site adminconsole.adobe.com/suporte e a partir da janela de suporte da sua conta de administração das suas licenças Adobe, solicitar uma sessão com um especialista. Essas sessões com especialistas servem para você poder justamente entender um recurso ou outro específico que o software tenha para você aplicar a utilização dele também no seu dia a dia. Com isso, eu encerro então a demonstração de hoje. Espero que tenha sido proveitoso e esclarecedor para você entender como que a gente utiliza então o Acrobat DC de uma maneira muito mais abrangente hoje em dia, em qualquer lugar ou em qualquer dispositivo que a gente esteja, e o quanto isso nos dá mais liberdade do que apenas, por exemplo, a licença perpétua do Acrobat. Eu me despeço por aqui, fique bem e a gente se vê na próxima. Até lá!